Boa noite, boa noite, boa noite. Iniciando transmissões, mais um programa Nortear Educação Financeira. Boa noite, pessoal. Chamando os nossos amigos. Boa noite a todos. Aguardando a chegada dos nossos amigos aqui. Marcando o tempo. Edna Penido, seja bem-vindo. Fernando Ribeiro. Pessoal, me dá um feedback se vocês estão me escutando, por favor. A Edna, a Janaíne Pimentel tá aqui com a gente. Ok. Boa noite a todos que estão. Estou chamando aqui a nossa convidada para a gente já iniciar o nosso bate-papo. Boa noite a todos. Boa noite, Janaíne Pimentel. Boa Tudo noite. bom? Boa noite a todos. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Enquanto o pessoal está chegando, Então tá bom. Enquanto o pessoal está chegando aqui, vamos dar uma palavrinha com eles. Já te chamo para a gente bater Vamos, nosso. claro. Hoje a gente vai falar de um assunto bacana. Tá todo mundo me Verdade. ligando querendo saber se tem jeito para o negócio. Como sair do Ah, vermelho e colocar as contas em ordem. Boa noite a todos que estão chegando. Vão curtindo, vão mandando seu alô aí. Hoje é o programa Nortear de número 13, o número do Zagalo, o número da sorte dele, o número de hoje que a Janaíne faz um programa com a gente. É um prazer aqui estar fazendo esse programa Nortear, falando de educação financeira. A gente tem como propósito levar educação financeira para os nossos bairros mais distantes, para algumas pessoas que talvez não vão ter uma oportunidade como essa. E nesse momento de pandemia, é o que a gente pode fazer, transmitir nosso conhecimento. É um conhecimento que a gente tem, eu e os convidados, nós ficamos muito felizes quando as pessoas falam, poxa, gostei da dica que recebi lá do programa, tal. E essa é a ideia, levar a educação financeira. Hoje, para vocês terem uma ideia, o programa tem uma audiência maior aqui na região leste e existem algumas empresas locais também que estão comprando a ideia. Então, quando eles não assistem aqui conosco, eles vão assistir lá no canal Nortear, Educação Financeira, onde a gente transmite também, onde todos os vídeos. Agora também nós, além do programa de educação financeira, nós vamos ter o programa, até vamos para a terceira edição do programa de empreendedorismo, programa Compreender, que o Fernando Ribeiro apresenta, o Fernando que está aqui com a gente. É isso aí. Boa noite, Janaíne. boa Tudo bem? noite. Obrigada, Como Cleiton. você Tudo está? bem? 2004 eu Ótima. conheci uma Janaíne Pimentel, mas acho que não é a mesma, não. Tinha uma filha, acho que de 6 anos, é, e acho ela é coincidente. Você tem uma filha também. Qual é o nome dela? Ana Luísa. É a E mesma. E é a tinha um bebezinho mesma. também, que não é bebezinho. Bebezinho chegou em 2006. Isso. Quero já aproveitar esse momento que as pessoas estão chegando. Eu trabalhei com a Janaíne no ano de 2004, foi quando iniciei na empresa que nós trabalhávamos juntos, e a Janaíne me abençoou muito, me ensinou muito. Imagina. Me ensinou até Aprendemos a ler juntos. jornal de finanças, de economia, dava umas bronca porreta, mas valeu a pena. Ela me Valeu? encontrou uma vez num evento e falou, olha, que legal que você está aqui. E daí ela falou assim, eu dava bronca. Eu falei, faz parte. faz parte da formação. Eu quando chamei ela aqui, foi para agradecer por tudo que ela já Ah, fez pela minha imagina. Eu que vida tenho e que também para agradecer. falar que ela é da educação financeira raiz. Eu vou falar um pouco dela aqui. Aí. É um privilégio para a gente ter ela aqui com a gente. Mas é um privilégio a gente apresentar ela, Janaíne Pimentel, consultora financeira da Moneta Consultoria e Treinamento. Ela tem mais de 20 anos de experiência em crédito e investimento na área financeira. Moneta significa dinheiro, é isso? Isso mesmo. Tem lá
Depois, se você quiser falar no decorrer do programa, tem lá o que você define como engrenagem do dinheiro. Se quiser utilizar, Isso, bacana. tá bom? Pessoal, se tiver algum problema com som ou imagem, pode falar com a gente. Participa de um livro que eu acho o título formidável, pelo menos é de um capítulo, depois você vai explicar isso para o pessoal. Isso. Ser extraordinário é questão de escolha. Esse título eu acho muito, muito bacana. Mestre na USP de Políticas de Crédito, pós-graduação em Bank na Fundação Getúlio Vargas, bacharel em Administração de Cooperativa, olha, ela veio de verde, sangue verde, o sangue de cooperativa, lá na E a cor do Universidade dinheiro? Federal de Viçosa. Como eu falei, há mais de 20 anos, participa do mercado financeiro, atua em cooperativas de crédito, em projetos de educação financeira. E por que a gente traz ela aqui? Porque ela tem como propósito de vida ajudar as pessoas a viverem melhor e com dinheiro. Ela lida com a educação financeira. Janaíne, muito obrigado por aceitar o nosso humilde convite. A gente está vendo Imagina, aqui eu uma que audiência agradeço. bacana, o pessoal está curtindo aqui. E o tema é como sair. Vou até colocar o tema aqui, Janaíne. Vamos lá, que eu vou me atrapalhando aqui, mas vamos lá. Como sair do vermelho e colocar as contas em ordem. Janaíne tem uma Isso experiência mesmo. muito bacana, ela tem uma vivência e ela vem aqui. Quando eu coloquei o tema, só para você ter uma ideia, Janaíne, quando a gente coloca o tema já na sexta-feira mesmo à noite, a gente já coloca o próximo participante. O pessoal já começou a me mandar questionamentos. Poxa, é possível? É mais uma fórmula pronta? E eu queria que você falasse um pouco para a gente. Faltou alguma coisa da apresentação? Vamos lá? Vamos bater esse papo gostoso? Vamos sim. Então, tá bom, Cleiton, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Como você falou, a gente se conheceu em 2004, eu vim para São Paulo em 2002. É uma vivência muito grande já na área financeira, né? Eu trabalho há 20 anos com cooperativas de crédito, né? Então, estando no dia a dia, trabalhei muitos anos até na frente de atendimento de pessoas com problemas tanto de endividamento quanto de falta de habilidade para lidar com as suas finanças mesmo, né? Essas eram as situações mais comuns que a gente percebia. E, e aí depois eu tive a oportunidade de ocupar cargos de gestão, cheguei à diretoria, e aí eu pude trabalhar também na parte de definição de políticas, estratégias de crédito, de investimentos, e eu achei que era a hora de eu começar a compartilhar mais isso com as pessoas, né? Eu acho que a gente recebe tanto da vida, né? A gente recebe tanto dos lugares que a gente trabalha, das pessoas com quem a gente trabalha. Aprendi muito com você também, com muitas pessoas que estão aqui na live, que eu já vi, que estão aparecendo e que eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, acho que é uma maneira de compartilhar tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu vivenciei com as pessoas, né? E a gente sabe o quanto que uma pessoa com a vida financeira desorganizada e endividada tem impactos na sua vida profissional e na sua vida pessoal, né? Então, quando eu falo de viver bem com dinheiro, eu não estou falando de riqueza, não. É, na verdade, viver de maneira adequada, de maneira que te faça feliz, né? Então, eu acho que esse que é o Sim. meu propósito, assim, independente de quanto a pessoa ganha, que ela saiba viver bem com aquilo, que aquilo traga felicidade, traga abundância e prosperidade para a vida dela. Então, se eu puder levar um pouquinho disso para as pessoas, eu já fico bem feliz, assim. Vamos começar batendo um papo assim sobre alguns números. Eu vou até pedir Vamos. para você trazer, eu sei que você traz sempre, mas assim, nós iniciamos 2020 com 61 milhões de brasileiros com contas em atrasos e CPF com Exatamente. restrições. Com algumas restrições. Isso, iniciamos o ano, e ninguém estava esperando a tal da pandemia. Veio a pandemia Exatamente. e 15% da população dizem ter se endividado na pandemia. Então, imagina, a gente veio com Aham. 61 milhões, vem com 15% mais de endividamento e 21% aí de algumas pessoas aí que deram entrevista dizem que vão se endividar nos próximos 30 dias. Então, a gente vem com um histórico desse. Eu não sei se você tem mais alguns números para a gente falar sobre esse nosso assunto. A última pesquisa da Confederação Nacional do Comércio já apontou 66,7% dos brasileiros endividados. Esse número era de 63%, isso é dado de maio, né? Então, os efeitos da Uhum. pandemia de abril, aliás, nem eram ainda tão fortes, e a gente já tinha essa situação de um aumento no nível de endividamento das famílias, né? A Confederação Nacional do Comércio faz a pesquisa com famílias. Então, bem evidente que o problema já existia, né?
e que com a pandemia esse agravamento acaba acontecendo mesmo, né? Perfeito. Muitas pessoas muitas pessoas tiveram perda de renda ou diminuição de renda, né? Então esse dado reflete isso sim. Pessoal que está entrando aí, eu tô vendo minha sogra dando um oi, tô vendo aqui o Newton Oi, dando sogra oi, do Cleiton. tô vendo minha esposa dando oi, pelo menos a família tá aqui, hein, Janaína? E tem uma Isso já é galera bom. de e Tem Minas uma Gerais galera. está aí. Queria que o pessoal de Minas Minas Gerais Gerais está aí, escrevesse gente do Minas. céu, Tá. se cuida Luan Santana, se cuida todo mundo aí dessas lives. Hoje o bicho pega. Minas Gerais em peso aqui, hein? Hoje não tem para ninguém. Janaíne, quando Hoje eu não tem. coloquei o tema da sua pergunta e a gente colocou esses números, as pessoas falaram assim, a pergunta, como sair do vermelho e tudo mais, as pessoas já perguntam assim, poxa, é possível? Eu via no meu zap uma certa incredulidade. Percebia isso, sabe? Uma outra coisa que eu percebi também, essas pessoas perguntando, olha, Cleiton, você vai trazer uma convidada para falar de fórmulas mágicas? Fala um pouco disso pra gente. Não é nada, não é nenhuma fórmula mágica que a gente vai apresentar aqui, né? E há uma certa incredulidade das pessoas. Exatamente. Então, o que eu vejo muito é que, assim, muitas pessoas dizem assim, a pandemia trouxe uma situação de endividamento, né? O que eu acho? A situação de endividamento já existia, o pouco acesso das pessoas a conteúdos para que elas possam organizar a vida financeira delas é fato. Então, as pessoas já estavam com a vida desorganizada e a pandemia veio agravar um cenário que já estava acontecendo, né? Então, é claro que existe, sim, a pandemia traz uma situação nova, uma situação de agravamento, mas ela é fruto de uma desorganização financeira que já existia. Né? Ninguém se endivida, ninguém fica devendo de 2 meses para cá, né? A não ser as pessoas que vivem do dia a dia ali, de trabalhos que dependem do dinheiro ali no dia a dia. Mas dizer que foi isso que gerou o grande volume não é, tá? Então, a primeira pergunta que eu digo é assim, as pessoas que estão se sentindo endividadas hoje, elas tinham uma vida financeira organizada? Né? Essa é a primeira pergunta. Possivelmente não. Muitos até tinham a vida financeira organizada, mas não tinham reserva de emergência. Verdade. E aí vem uma situação de crise, né? E você tá desprovido de uma reserva, né? Mas é muito comum o endividamento, Cleiton. As pessoas não têm que se sentir culpadas e nem numa situação de desconforto. O desconforto acontece, né? Mas ela não tem que se sentir culpada. Porque a gente tem uma série de fatores aí que nos cercam, né? Que nos levam para este cenário de endividamento. Desde a falta de formação em educação financeira, a partir da escola, inclusive, até uma facilidade muito grande de acesso ao crédito, né? E aí, como a gente não tem a instrução, esse crédito fácil vai fazendo com que a gente entre aí num caminho que depois pode gerar esse problema do endividamento, tá? Mas fórmula mágica não tem. Eu vou dar algumas dicas aqui de como fazer para organizar isso e para sair dessa situação. Mas vai muito do compromisso de cada um com esse processo. Cumpre com a educação financeira que a gente fala, né? Que vai do compromisso da pessoa, né, Janaína? Então, isso as pessoas não precisam estar se assustando. Janaína, falando de dívidas, a gente citou alguns números, falamos assim de algumas condições das pessoas terem uma certa incredulidade das fórmulas mágicas, mas assim, que áreas, você que lida já há um bom tempo com isso, que áreas o endividamento afeta na vida das pessoas? Você pode... que aspectos elas são impactadas? Tem uma pesquisa muito grande que foi feita na Inglaterra e ela ainda não foi aplicada com o mesmo grau aqui no Brasil, mas eu acredito que o efeito no Brasil deve ser até pior, porque a gente tem uma taxa de juros no crédito muito mais alta, em que as pessoas que estão endividadas, elas têm uma maior propensão de estresse, de ter ansiedade, estresse e até depressão. Então, você imagina, a gente já tem um cenário que as pessoas estão com medo, assustadas, inseguras por causa de uma doença. Se ela ainda tem uma vida financeira que está complicada ou que ela está endividada, isso aumenta muito o risco dela em relação a uma situação de estresse que pode gerar uma depressão, né? Muitas empresas já perceberam isso e sabem que o funcionário que trabalha endividado, ele tem mais abstenção, ele tem menos produtividade,
né? Porque ele dorme pouco, porque ele está preocupado com a dívida, ele está trabalhando, mas ele está pensando que o salário vai cair, como ele vai pagar as contas dele, né? Então, isso afeta a vida, a saúde física das pessoas, afeta a vida profissional e afeta a vida familiar, porque aí começa a briga dentro de casa, porque é meu marido que gasta muito, é minha mulher que gasta, é os filhos que não ajudam, e aí vai virando um problema que pode gerar, inclusive, uma separação ou uma relação familiar tumultuada pelo problema com o dinheiro, né? Então não é só a conta no vermelho, não. É como isso afeta várias áreas da vida da pessoa. Saúde e família, né, são impactadas. Saúde, família, saúde física, saúde emocional, família, trabalho. Então, são muitas áreas da vida que são impactadas por essa falta de organização financeira. Nessa semana, Janaína, o Fernando fez uma entrevista com um empresário aqui local da região. Ele falou assim que estava distribuindo algumas cestas, ajudando a comunidade. E veio uma pessoa, um outro empresário local, pediu uma cesta. E ele pensou que era pedindo para ajudar uma pessoa, e era para esse empresário. Imagina só como o endividamento, e essa pessoa veio muito constrangida a pedir essa ajuda. Então, o endividamento afeta até a autoestima todas das as pessoas áreas, também. né? Afeta a autoestima. Exatamente. Afeta a autoestima, sim, a pessoa se sente incapaz. Essa pesquisa desse professor dessa Universidade de Nottingham, na Inglaterra, ele diz exatamente isso. A pessoa se sente incapaz de gerir a própria vida dela. Então, essa sensação de incapacidade, ela leva a essa sensação de vergonha, de se sentir exposto. Né? Eu atendi uma menina uma vez, Cleito, que ela disse assim para mim, falar das minhas dívidas é como se eu estivesse nua na frente das pessoas, eu me sinto completamente vulnerável. Então, as pessoas ficam realmente assustadas, vulneráveis, né? É a situação que a gente vivencia. Sabe que uma vez eu fui numa empresa que você já tinha trabalhado, que só não vou falar o nome por uma questão ética. E aí eu comecei a falar algumas coisas, veio uma pessoa assim, veio uma menina aqui, uma mineirinha, e ela já falou tudo que você falou, viu? Mas por que eu tô falando isso? Porque a crença tudo que você tá falando é a crença da educação financeira que faz a mudança, é verdade. Olha, verdade. a gente tá incentivando o pessoal a fazer as perguntas aqui também. Pode falar, Jana, desculpa, dá um delayzinho. Na medida que a pessoa se organiza financeiramente, provavelmente ela não vai ter problema com endividamento. Ela vai saber usar o crédito, mas vai usar o crédito para o lado bom, tá? Porque o crédito é bom, né? Eu queria também que as pessoas não fiquem assustadas dizendo assim, nunca mais vou fazer empréstimo, né? Eu acho Era uma que pergunta. o crédito... Teve uma pergunta que veio aqui de uma moça, Joana, aqui. O melhor, Janaína, é não fazer dívida? Foi a pergunta que veio agora. Ah, tá vendo? Olha, Joana, eu vou te dizer. Eu digo assim, eu tenho uma frase que eu uso, e se vocês quiserem podem copiar. Que é assim, o crédito bom é aquele que resolve um problema hoje e não cria outro problema no futuro. E o crédito ruim é aquele que resolve um problema hoje e cria um problema maior no futuro, né? Então, faça essa pergunta. Eu precisei tomar um crédito. Ele resolveu um problema meu hoje porque eu estou com uma pessoa com problema de saúde na família, ou porque eu queria comprar um carro que eu vou usar para trabalhar, ou para lazer da minha família, ou porque eu vou comprar uma casa, enfim. Não importa o motivo, né? Esse crédito resolveu um problema hoje, ok. Ele criou um problema no futuro, então ele não foi um crédito bom. Então, o crédito bom é aquele que vem sem planejamento, né? Então, o Sandro já falou que vai copiar. Pode copiar, Sandro. Depois eu vou te mandar por mensagem digitadinho lá. Então, eu acho que é essa reflexão. Eu vou te dar 2 exemplos para vocês entenderem isso. Tem uma pessoa que as pessoas dizem assim para mim, Janaína, eu acho que o financiamento habitacional é um crédito bom. E o cheque especial é um crédito ruim. Por exemplo, muita gente acredita nisso. Mas se a gente colocar em prática esse conceito que eu falei, que o crédito bom resolve um problema hoje e não cria outro depois, pode ser que o financiamento habitacional seja ruim e o cheque especial usado ocasionalmente para uma situação de emergência, não. Exemplos. Eu tenho 2 pessoas que eu atendi, tá? Vou dar 2 casos reais. É uma pessoa que tinha um cheque especial, a família é do Nordeste, o pai faleceu no Nordeste, ele me ligou desesperado na cooperativa que ele precisava de um dinheiro na hora para poder comprar uma passagem aérea de emergência para ir para o velório do pai dele. Eu disse, use seu cheque especial,
quando você voltar, a gente resolve um crédito para você pagar isso. O cheque especial foi bom ou ruim? Então, o cheque especial possibilitou aquele filho participar do velório do pai dele. Né? Se ele não tivesse o cheque especial, ele não teria ido. Né? Então, ele foi bom. Eu tinha uma outra menina que eu atendi que queria comprar a casa própria. E ela estava certa que ela ia entrar num financiamento, porque o financiamento é o melhor caminho. A gente fez as contas, o financiamento que ela ia pegar era de 35 anos, ela ia pagar 4 vezes o valor do imóvel que ela estava comprando. Nós fizemos um planejamento para ela poupou por 5 anos, usou o fundo de garantia, fez um financiamento de mais 2 anos, em 7 anos ela tinha o crédito dela quitado. Então, fazer um financiamento de 35 anos nem sempre é a melhor solução, né? Então, eu dei esses 2 exemplos para vocês perceberem como que essa pergunta é que tem que permear se o crédito é bom ou ruim, né? Se ele resolve um problema hoje e não cria outro depois, tá? Então, pensem sempre nisso. Se está no seu orçamento e você vai conseguir pagar as parcelas, tá tudo certo. Tá bom? Muito bom. Janaína, hoje o Fernando, nosso comentarista, ele não consegue entrar ao vivo, a gente já fez os testes. Então ele está mandando um monte de perguntas. Ele mandou um abraço para você. Por que é tão difícil Fernando? mudar Obrigada. o padrão de vida? Eu vou ver se tem mais perguntas. A pergunta do Fernando foi: por que é tão difícil mudar o padrão de vida? Tá. Então, muitas vezes, aí tem uma questão muito, muito forte, se esse padrão de vida que você está vivendo, ele está alinhado com seus princípios e seus valores, ou se ele está vindo para atender uma demanda da sociedade, né? Eu estou vivendo, uma influência da propaganda e daquilo que a sociedade consome, ou ele realmente faz sentido com a minha realidade, aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso, né? Eu acho que essa que é a primeira reflexão. Via de regra, revisar o orçamento, principalmente quem está muito endividado e tem dívidas no cartão, no cheque especial, que são dívidas muito caras, revisar o padrão de vida passa a ser uma condição para poder sair, né? Passa a ser uma necessidade para sair dessa condição, né? Mas, e a gente tentar manter um padrão de vida coerente com a nossa capacidade financeira. Então, acho que esse que é o caminho. E essa pandemia nos ensina que viver dentro do meu padrão é, inclusive, estabelecer uma reserva para situações emergenciais, né? Que igual aconteceu a pandemia, poderia ser um desemprego, poderia ser uma recessão mundial, né? E aí ela vem nos alertar para a necessidade dessa reserva para essas situações de crise, tá? Janaína, quando a gente bateu no papo antes de entrar ao vivo, você falou uma coisa que eu queria que você destacasse. Fizeram a pergunta, o melhor nunca é fazer dívida, e no nosso bate-papo você falou dos 3 tipos de devedores, 3 tipos, não é isso? Isso. A gente fala Vamos bater um papo com a galera sobre isso? Vamos. Na literatura, a gente encontra vários tipos de descrição, né? Eu vou resumir em 3, porque eu acho que os outros vão, de alguma maneira, estar dentro desses 3. O primeiro tipo de devedor é o devedor compulsivo. Quer saber se você é devedor compulsivo? Pega a sua fatura do cartão de crédito e checa se lá tem um monte de compra parcelada. Compra parcela 2 de 7, parcela 3 de 10. Sabe aquele cartão que tem uma fila desse tamanho, assim, só de compra parcelada? Provavelmente essa pessoa é uma devedora compulsiva. Ela deve estar usando o cheque especial, ela já deve ter feito empréstimo para pagar o cheque especial e o cartão, e ela continua nessa bola de neve. Então, o devedor compulsivo, ele sempre parcela no máximo de vezes possível. Se tiver um cartão de loja com 20% de desconto na primeira compra, primeira parcela daqui a 90 dias, ele estiver com o RG no bolso, ele já sai com a sacola de compras. E diz para todo mundo que foi uma ótima oportunidade. Então, ele tem sempre uma justificativa para aquelas dívidas que ele faz. E né? Acha argumento, então, né, ele é o compulsivo. Oi? E acha argumento, né? Tem aquele compulsivo e fala assim, bateu no sangue, eu tinha que comprar, né? Eu tinha que comprar, exatamente. Então, ele é o compulsivo, tá? Então, ele sempre tem empréstimo, ele sempre tem compra parcelada no cartão. A gente tem aquele devedor negligente. O devedor negligente, tem uma pergunta do Fernando ali, como usar melhor o cartão, daqui a pouquinho eu vou responder ela, que ela é interessante, tá, Fernando? O devedor negligente... Tem outras aí que eu vou falar daqui a pouco. Deixa você terminar esse raciocínio daí. O compulsivo foi o 1, o 2... Isso.
O 2 é o negligente. O negligente até tem dinheiro na conta, mas o negligente, ele se atrapalha. Então, ele recebe no dia 5, as contas dele vencem no dia 30, ele usa o cheque especial, no dia 30 ele cobre. Então, ele não é um cara que tem muita dívida, ele não está endividado, mas ele paga juros sem necessidade, porque ele não se organiza, ele é negligente com as contas dele. Ele deixa a conta vencer, ele não vê se a conta não chegou, ele entrar no site da companhia de energia elétrica para emitir segunda via, por exemplo, ele vai levando. Quando cobram, ele paga e ele vai levando a vida. Então, ele não tem um problema de endividamento, mas ele paga juros desnecessariamente por falta de organização. Tá? O negligente pode virar um devedor complicado, mas a princípio ele não é um devedor complicado, ele só é desorganizado. Tá? A gente tem também o devedor consciente. O que é o devedor consciente? É aquela pessoa que usa o crédito de maneira assertiva para antecipar os seus sonhos. Então, por exemplo, eu tenho um sonho de fazer uma viagem e eu tive condição de fazer ela agora porque a economia estava favorável, alguma situação como essa. Ok, eu vou procurar a melhor linha de crédito, eu vou antecipar a realização desse sonho. Né? Até mesmo a casa própria, dependendo do planejamento que você faz, é a antecipação da realização de um sonho. O financiamento de um carro é a antecipação da realização de um sonho, né? Algum item para sua casa que vai gerar conforto para sua família e que você pode comprar agora. Então, quando você usa o crédito de maneira consciente, a parcela cabe no seu orçamento e isso não vai gerar nenhum problema depois, tá? Então, qualquer crédito vale a pena se ele for planejado e adequado ao seu padrão de vida, que você tenha condição de arcar com esse pagamento posteriormente, tá? Legal. Vamos ver a Então, pergunta da Cidinha. Você tem uma torcida organizada aqui, viu? Tem? Olha Então tá bom. só. Mandem muitos coraçõezinhos aí. O Sandro Roque está cobrando o seu livro. Ele quer o seu livro. Tô devendo, Sandro. Vamos ver quem mais. Tem o Sandro. Alessandra, ela colocou realmente vamos de crédito bom. Alessandra Barbieri. Você já tem um livro? Saudade, Ale. Quem? Alessandra, vamos ver quem mais. Tem o Grinaldo, o Sandro, Sueli. Vou ler quem está aqui com a gente. Pessoal, vamos curtir. Marcela Branches, Pati Garves. Conhece essa turma toda, Janaíne? Alberto Centurião. Mundo, ele fala assim, interessante essa distinção que você faz, Janaíne, entre padrão de vida e padrão de consumo. São coisas diferentes, né? A gente precisa adequar, né? Legal. A Alessandra bate muita palma aqui para você. Tem aqui a Camila Gonzaga. Financiar ou poupar e comprar à vista? Obrigado, Camila. Muitas pessoas perguntam isso. Eu financio e compro à vista? É aquilo que eu falei. Financiar, gente, é uma oportunidade de realizar o sonho agora e não precisar deixar para depois, né? Só precisa fazer a conta. Aquele exemplo que eu dei da menina que ia financiar o apartamento em 35, ela financiou em 2, ela poupou durante 5, financiou em 2 e comprou o apartamento dela em 7 anos, ela quitou, ao invés dela pagar em 35. Então, ela fez o uso do crédito, mas ela fez o uso do crédito dessa maneira consciente. Então, é isso que eu incentivo as pessoas, a buscarem o crédito para realizar o seu sonho, mas fazer isso de uma maneira consciente e que caiba no seu orçamento, com organização. Os financiamentos... Pergunta da Vanessa CS Jor. E os financiamentos de carros, valem a pena, Janaíne? Então, o financiamento do carro, para mim, ele entra nessa mesma regra da antecipação do sonho, né? Então, em primeiro lugar, a parcela cabe no seu bolso? Muita gente faz essa conta, cabe. Mas se eu comprar um carro agora, eu consigo manter este carro, né? Então, quando um carro vem, tem até uma tabelinha que a gente pode usar para fazer essa conta. Quanto eu vou gastar de combustível, quanto eu vou gastar de seguro, quanto eu vou gastar de IPVA, quanto eu vou gastar de manutenção desse carro e se eu vou aumentar minhas despesas de lazer, porque eu vou sair mais porque eu tenho um carro. Então, se você conseguir colocar no seu orçamento a parcela mais esses 5 itens, eu acho muito bacana. O carro traz qualidade de vida, te dá possibilidade de viajar, de conhecer outros lugares, de ter mais conforto para ir para o trabalho. Mas, além da prestação,
essas outras contas precisam ser calculadas para o seu orçamento. Ótimo. Pimentel e Josilene. Se é Pimentel, é da família, né? Essa família é boa. Minas Gerais, em peso. Leonardo Pimentel Couto. Oi. Oi, Leléo. Souza, ela é demais. Tô falando, ela é top. Tenho que ler. Que bacana, Janaína. Hoje eu tô vendo uma galera interagindo, é tão bom a gente ouvir isso, né? É bom, Fala do né? cartão de crédito. Você viu aquela pergunta do Fernando? Só pra Vamos gente, do eu chego cartão. mais uma aqui, ó. O cartão de Tá bom. crédito é o monstro da vida financeira dos brasileiros? E aí tem uma outra pergunta Então. anterior que chegou, que fala de mais produtos, tá? O que você acha? As pessoas sabem ou não sabem utilizar produtos financeiros como empréstimo, cheque especial e cartão de crédito? Tá bom. Então, vou começar pelo cartão. Ele é o vilão da vida das pessoas? Assim, gente, o cartão de crédito, ele reflete o comportamento da pessoa. Então, acho que essa é a primeira reflexão, né? Então, se o cartão de crédito veio num valor assustador, que a pessoa olha para a fatura e fala, né, de onde veio esse valor? Essa fatura não é minha. Clonaram o meu cartão, né? E aí começa a tentar entender por que esse cartão está tão alto. Então, a fatura do cartão ele é reflexo do comportamento de compra das pessoas. Então, não é o cartão que é o monstro, correto? Perfeito. Então, é o que levou aquele valor da fatura do cartão. Eu vejo um cartão como um aliado da organização financeira. Por quê? Ele te permite organizar suas compras no decorrer do mês. A fatura vai vir no único dia para você pagar. Você não paga juros nem nada se você pagar certinho no dia. A fatura vem bonitinha, separado para você. Da maioria dos cartões vem assim. Eu tenho meu cartão do Sicoob. Quando eu abro a minha fatura digital, vem o percentual de gasto, quanto eu gastei com alimentação, quanto eu gastei com lazer, quanto eu gastei com meu carro. Então, ela é uma forma também de você organizar as suas finanças, né? Desde que você faça um bom uso. Então, quando você fala assim, o problema é a fatura do meu cartão, eu tenho que quebrar o cartão, assim, o cartão é um meio de pagamento, ele não é o causador da compra, né? Não foi ele que causou a compra. Ele é um facilitador do seu dia a dia. Agora, o que eu digo para as pessoas? Eu não consigo me controlar. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo me controlar, se eu tiver com cartão na rua eu vou gastar. Então, até que você aprenda meios e formas de se controlar, não ter um cartão por um período é uma possibilidade, é uma forma de você se organizar, tá? Mas o que eu desafio as pessoas é assim, a tomarem conta da sua vida financeira, elas serem as autoras das escolhas delas de maneira consciente e aí usar o cartão como um aliado. Até porque você tem programa de pontuação no cartão, aquilo pode te gerar uma passagem para uma viagem bacana, né? Então, você fazer do cartão um aliado e não um inimigo, um monstro, tá? Então, eu chamo vocês para trazerem o cartão como um aliado, tá bom? Você tinha falado de mais alguma coisa, Cleiton? Teve uma pergunta similar. Você falou do cartão de crédito, que foi uma pergunta específica do Fernando e de uma outra pessoa, mas teve uma pergunta que ela fala o seguinte: as pessoas não sabem utilizar os produtos financeiros como empréstimo, limite de cheque especial e cartão de crédito. Cartão de crédito você já respondeu, né? Tá bom. Limite de cheque especial. O que eu digo? Ter um limite na conta do cheque especial, eu acho importante, porque eu citei aquele exemplo daquele garoto que precisou viajar para o Nordeste de emergência, né? Ela é uma linha de crédito imediata. Eu precisei acessar, ela está ali disponível. Eu posso ter tido algum atraso no meu pagamento ou alguma situação de emergência. Então, ele é para uma situação de emergência, tá? Alguns bancos trabalham com 10 dias sem juros no cheque especial. Então, ele pode ser uma forma de você organizar o seu orçamento, né? Então, você precisa pagar uma conta, seu salário é só dia 5, hoje é dia 1º, você usa o cartão e cobra ele no prazo. Tudo ótimo. Empréstimos, né? Os bancos possuem linhas de crédito disponíveis para a gente, né? Então, a gente analisar essas linhas e usar, eu acho bem bacana para antecipar a realização de sonhos, para ajudar alguém que está precisando do nosso apoio em algum momento. Eu recomendo muito as cooperativas de crédito, porque, em geral, as taxas de juros das cooperativas são muito mais baixas que as taxas de juros do mercado.
Só para vocês terem uma ideia, eu já atendi pessoas pagando 7% num crédito pessoal num banco, e ela trocou essa dívida de 7% por uma dívida de 2% numa cooperativa, né? Então, buscar linhas de crédito mais baratas é fundamental para você adequar o orçamento. Eu vi passando, Cleiton, eu não lembro quem perguntou se valeria a pena trocar dívida por dívida mais barata. Boa. Eu acho que passou, tá? E essa é uma opção, né? Tem bancos que trazem linhas para você refinanciar tudo que você está devendo por uma linha mais barata. Eu sempre aconselho as pessoas a fazerem isso, desde que elas organizem o orçamento delas, tá? Porque o que acaba acontecendo? A maioria das pessoas usa o cheque especial, usa o cartão, não conseguem pagar, o banco junta tudo numa linha e reparcela para ela. Só que a pessoa não organizou o orçamento que estava desorganizado e que era a fonte do endividamento dela. Então, ela passa a ter uma parcela daquela conta, mas o hábito de consumo dela que não mudou. Então, ela está fazendo o efeito bola de neve. Daqui a 6 meses, ela está de novo devendo o cheque especial, devendo o cartão, e ela ainda tem um empréstimo que ela está pagando, né? Então, a troca das dívidas caras de cheque especial, cartão de crédito, por uma dívida mais barata, ela só deve ser feita se você organizar o seu orçamento para que isso aconteça de maneira consistente e positiva, tá? Você não deve fazer isso de maneira não planejada. Eu faço agora para me livrar do problema, mas mês que vem o problema continua. Olha, quem tá aqui, Rafa Oliveira tá aqui com a gente, nosso amigo que Ai, trabalhou com a Rafael, quanto gente. tempo, saudade, menino. A Edna Penida, eu vou tentar ler as perguntas que passam rápido, Tá tá, Gina? bom, Mas vou tentar colocar aqui. A Edna tá falou assim: bom, quais dívidas devem ser eliminadas primeiro? tá A bom. Edna Penido. Daí vou ler mais uma pergunta aqui. O Pode ir, Sérgio pode. Reis Alves, ele coloca assim: o que você acha das empresas criarem cursos para os endividados e depois fornecerem juros mais baixos? Tá bom. Então, eu vou responder as duas. Quando eu vou dar uma consultoria para uma pessoa que está endividada, e aí, se alguém que está assistindo a gente agora estiver endividado, a minha dica a primeira é essa. Relacione todas as dívidas que você tem. É muito comum a pessoa lembrar do cheque especial, do cartão, da fatura do cartão que está atrasada e esquecer que ela pegou o dinheiro emprestado com o primo, com a tia, com a mãe, com o pai, que ela tem uma parcela do banco que ela paga, tá? Então, quando você vai organizar as suas dívidas, você tem que trazer todas, até aquelas que estão em dias. E põe numa planilha, num caderninho de anotação, tá? Todas as dívidas. Eu já tive casos de dar consultoria, a pessoa falar que tinha 3 dívidas, quando eu comecei a perguntar e a olhar as contas que a pessoa pagava, ela tinha 13 dívidas, né? Então tem que anotar todas. Quando você anota todas, você começa a definir ordem de prioridade para organizar. Tá? Perfeito. As pessoas não se endividam da noite para o dia. Então não adianta querer sair disso da noite para o dia. Você tem que construir um plano de regularização. Então, você prioriza de acordo com suas necessidades ou com aquelas dívidas que têm mais juros mais altos. Você negocia. O que eu indico para as pessoas? Evitem ficar pegando um empréstimo aqui e outro ali para tapar buraco. Encara a dívida de frente e resolva uma de cada vez. Ah, esse mês eu vou receber minhas férias, 1/3 do meu salário é férias, eu vou pegar essa dívida e vou quitar. Eu vou receber meu 13º, eu vou pegar essa dívida e vou quitar à vista. Essas 2 ou 3 aqui, elas são são caras e altas, eu vou juntar numa só e fazer um empréstimo mais barato e pagar essa parcela todo mês. Façam um plano de pagamento, não queiram sair da dívida da noite para o dia pegando um empréstimo mágico, porque isso pode comprometer o seu orçamento lá na frente, tá bom? O Sérgio falou das empresas que fazem isso. Eu já fiz bastante trabalho, Sérgio, para empresas de projetos de educação financeira, em que a gente entra com a consultoria e busca o crédito, e nos casos eu sempre trabalhei com cooperativas de crédito, para paulatinamente, de acordo com o plano que foi estabelecido, a pessoa acessar uma linha de crédito e ir quitando essas dívidas, tá? Mas eu sempre trabalho com prazo, né? Às vezes tem pessoas que demoram 1 ano e meio, 2 anos, para colocar a vida toda em ordem se ela estiver muito endividada. O principal a fazer é anotar tudo, definir como você vai resolver e resolvendo um por vez.
As pessoas que fazem dessa maneira, resolvem paulatinamente, dificilmente elas voltam a se endividar. Aquela que pega o empréstimo mágico, quita tudo, no mês seguinte ela entra na bola de neve de novo. Tá? Então, por isso, esse exercício de relacionar todas as dívidas e ir pagando uma por uma é importante para o aprendizado daquela pessoa que está endividada. Janaíne do céu, você tem um fã-clube, meu. Vou te falar. Vamos Janaíne, eu acreditar. tô pegando a pergunta do pessoal aqui, mas eu quero te fazer um convite já. Quando Pode fazer. vamos gravar um programa para falar de cooperativa de crédito? Vamos, estou super dentro, super topo. Porque se alguém quer saber como funciona uma cooperativa de crédito, essa moça sabe explicar. Eu vou falar bobagem, outros vão falar, ela sabe explicar. Porque todo mundo que sabe um pouquinho aprendeu com ela. Ó, tem uma pessoa que aprendeu com ela aqui, a dona Letícia Goulart. Manda um abraço para você Um também. beijo. Beijo grande. Ó, Letícia, o Paulo Henrique está com 1,70 m. Letícia, você não vai acreditar se você ver. Passou dela, hein? Passou dela. O Fernando pergunta, onde começar a reduzir o orçamento familiar? Vou fazer algumas perguntas, Tá. depois a gente volta. Teve um grupo de amigas aqui que fizeram as perguntas tão bacanas, quando o financiamento pesa no orçamento, né? A Edna Penido perguntou e teve uma colega que falou, Alessandra Barbieri, falou, ótima pergunta, a Edna também gostaria de saber. Tá bom. E tem o pessoal só mandando abraço também aqui. Pode mandar, gente, eu estou lendo aqui, mas não dá tempo de respondendo todo mundo. As duas perguntas, né, Cleito? Você quer que já responda as duas? Isso. Vamos lá? Tá. A do Fernando é onde começar a reduzir o orçamento familiar. Tá bom. Eu repito para você. E a do financiamento, né? E a do financiamento. Tá bom. Fernanda, assim, a questão do orçamento, ela é muito pessoal, né? Eu até estava conversando isso essa semana, eu acho que a Vanessa está aí na live também, ela falando assim, as pessoas perguntam assim, me fala algumas dicas para sair do vermelho, ou me dá a fórmula para eu organizar meu orçamento. Quantos por cento eu tenho que ter para educação, quantos por cento para alimentação, sabe aquelas regras que às vezes a gente vê? Eu tento fugir um pouco disso porque a realidade de cada pessoa é diferente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está começando a faculdade, que trabalha para pagar a faculdade, provavelmente 80% da renda dela vai para a faculdade. Se ela não faz mais a faculdade, ela já não tem esse dispêndio. Se a pessoa é casada e tem filhos, ela tem uma configuração de despesas, né? Então, o que eu digo assim? A primeira coisa é a organização. Detalhe todas as despesas que essa família tem. Ou que você, se você mora sozinho, detalhe todas as despesas. Gente, quando eu falo todas, é todas mesmo. É o cafezinho da padaria, é o happy hour, é o estacionamento, essas despesinhas pequenas, o Uber, que hoje pesa pra caramba, é o Rap, que você toda hora pede uma compra pela internet. Então, tudo isso precisa ser detalhado no seu orçamento. Quando você detalha e você tem ciência total de para onde foi cada centavo seu naquele mês, aí sim você começa a olhar e dizer assim, isso aqui não faz tanto sentido para a minha vida. Esse item eu posso abrir mão. Este item eu posso abrir mão. Então, talvez tenha uma família que vá abrir mão de sair para comer fora todo final de semana. Para outra família que às vezes todo mundo trabalha e a vida é muito atribulada, comer fora é uma forma de não ficar tanto tempo na cozinha porque tem pouco tempo, então ela quer manter isso, mas vai abrir mão de um outro item. Eu falo muito para as pessoas, revisem os pacotes que você tem. Então, será que seu pacote de internet é esse mesmo que você precisa? De TV a cabo você está usando como deveria? Contas pequenas de casa, né? Contas de água, luz, telefone, quanto eu posso reduzir nestes itens? Eu fiz um levantamento outro dia, Cleiton. É assim, se a pessoa conseguir reduzir R$ 150 por mês do orçamento dela, só com essas pequenas despesas, então ela vai tentar economizar R$ 15 na conta de luz, R$ 20 no pacote dela de TV a cabo, R$ 10 na conta de telefone, e aí ela vai deixar de comer pizza toda semana, 2 vezes na semana, e vai comer só uma vez na semana. Ela vai fazer várias pequenas ações para economizar R$ 150. Durante a vida de trabalho dela, que a gente trabalha há 30 anos, ela vai ter economizado mais ou menos R$ 80 mil.
Então Nossa, fantástico. as pessoas dizem que eu não vou ter aposentadoria, eu não posso comprar isso, só rico que tem dinheiro na poupança, mas ela gasta R$ 150 por mês com coisas que ela não precisa e ela não tem R$ 80.000 na aposentadoria dela, por exemplo, para morar onde ela quiser. É um exemplo pequeno, tá? Tem uma pesquisa da Embrapa, foi uma pesquisa muito grande que a Embrapa fez, que ela diz que, em média, as pessoas desperdiçam 30% dos alimentos que elas compram. Então, como esse desperdício acontece? As folhas e verduras que você não usou porque deixou estragar, aqueles pacotinhos que ficam no armário, quando você vai ver já venceu, você joga fora, o potinho na geladeira que ficou rodando lá vários dias e foi jogado fora, é o pão que você comprou a mais e estragou e você não viu, a comida que sobrou na panela, a comida que sobrou no prato. Então, é 30% a 30% de desperdício com alimento. Então, faz um exercício depois. Eu queria que vocês tentassem fazer esse exercício e ver o impacto que isso tem na vida de vocês. Quando você for jogar a comida fora, ou o pacotinho que estragou, a comida da geladeira, faz uma conta. Quanto que aquilo custa? Né? Então foi meio pacote de farinha. Pensa que você está pegando o dinheiro, rasgando e jogando no lixo. É isso que as Muito pessoas bom. fazem. Tá? Então, se uma família gasta R$ 1.000 com alimentação todo mês, R$ 300 ela picotou e jogou no lixo, só jogando comida fora. Legal. E depois ela Vamos tentar fala que a responder vida essas dela financeira perguntas não aqui, tem ó. jeito. Tá bom? Quando o financiamento pesa no orçamento, foi a pergunta da Edna. E Tá eu vou bom. falar uma coisa aqui para você. Pode falar. Trabalhando um voluntário lá na Bem Gasto, fui trabalhar na central da Uber, na Barra Funda. Ah, Os tá. funcionários do Uber, eles têm desconto nas corridas, você sabia, né? Então eles têm o É, benefício de ter o desconto. desconto na. Daí o que aconteceu com os funcionários da administração do Uber lá na Barra Funda? Eles se endividaram com a própria empresa. Isso acontece muito. Eu Que estava loucura, conversando com né? uma amiga minha outro dia, a Lagiara, que ela viu uma live que eu fiz, ela falou, Jana, eu sempre fiz o meu orçamento pegando salário líquido e não pelo salário bruto. Eu falei, Lala, eu sempre digo para as pessoas, faça o seu orçamento pelo salário bruto e lance no seu controle tudo que está descontado na sua folha. Na maioria das vezes, as pessoas têm na folha mais descontos, às vezes até do que ela recebe líquido. Porque ela tem o consignado, ela tem o convênio da empresa, tem empresa que tem convênio com a Uber e desconta na folha do colaborador. Então, muitos dos gastos das pessoas vêm da própria folha dela, né? Então, você está falando do caso da Uber, mas isso serve também para o endividamento geral que as pessoas estão tendo na sua folha de pagamento. Né? Que elas Sim, precisam sim. colocar isso na ponta do lápis e perceber o quanto isso está pesando no seu orçamento, tá? E sobre o Legal. financiamento, que a Edna perguntou, é assim, é aquilo que eu falei. O financiamento ele pode ser bom ou ele pode ser ruim. Se ele veio de um planejamento e ele possibilitou a realização de um sonho, tá tudo certo, a gente não tem problema. Agora, se não houve o planejamento, e a gente tem visto muitas pessoas entrando no financiamento habitacional sem estar preparado, sem ter reserva de emergência, aí se a pessoa perde o emprego, ela já fica complicada, né? Ela compra apartamento na planta, esquece que esse apartamento vai vir sem nada e ela vai ter que preparar esse apartamento para morar nele. Então vai vir mais uma dívida para poder mobiliar e colocar esse apartamento para funcionar. Ela esquece que o condomínio vai ser, às vezes, um pouco maior do que ela tinha previsto. Então, ela tem que pensar em tudo isso antes mesmo de entrar no financiamento. Então, a entrada no financiamento, ela já tem que ter sido pensada em todos esses aspectos. Tá? Ótimo. Pessoal, tá uma maravilha aqui. Tá muito louco pegar as perguntas aqui. Como inserir a educação financeira no dia a dia das crianças, Janaíne? Ah, então tá bom. Eu vou dar uma Pergunta dica. da Camila Ó, Gonzaga. então, ó, Camila, vou dar assim, a primeira coisa que as pessoas falam quando eu faço palestra, tem gente que diz assim: o problema lá na minha casa é meus filhos. Gente, primeira coisa, filhos reproduzem comportamentos familiares. Então, se o filho vai para o mercado e quer comprar um monte de coisa, é porque o comportamento da família é aquele, o comportamento do pai e da mãe é aquele. Tá? Primeiro ponto. Ela reproduz comportamento, ok?
Então, aí tem gente que fala assim para mim, eu falo, gente, vamos falar uma lista de coisas para economizar no mercado. Às vezes eu faço isso na palestra. Aí logo tem um que diz assim, nunca leve o filho no mercado. Eu digo assim, eu preciso educar essa criança financeiramente e eu preciso fazer com que ela cresça com uma vida financeira diferente, às vezes até do que eu tive. Às vezes a gente teve que aprender na marra. Então, como que eu faço para os meus filhos aprenderem? Primeiro, na medida do possível e do entendimento deles, fazer com que eles participem do orçamento da família. Então, como eles podem ajudar na redução da conta de luz, de água, no desperdício de alimento. Então, coloca todo mundo nesse jogo, tá? Segundo ponto, eu vou no mercado, nós vamos fazer lista de compra e nós vamos comprar juntos. Eu sei que agora tem essa situação de pandemia, quem puder não leve os filhos para o supermercado e para lugar nenhum, deixem seus filhos em casa sendo cuidados. Mas, numa situação normal, leve o filho e peça para ele conferir a lista de compra com você, ver oportunidades para economizar naquela lista de compra, decidir entre uma marca e outra. E, se possível, permita que ele inclua na lista algum item que ele queira. E aí ele vai poder pegar aquele item que ele escolheu, desde que aquilo seja possível dentro do orçamento da família. Uma bolacha diferente, um chocolate, alguma coisa que seja importante para ele. Agora, se você quer que seus filhos tenham esse comportamento e aprendam, você também tem que seguir a lista. Se você vai com a lista para o mercado e chega lá, você sai da lista, o filho vai fazer pirraça para sair da lista também. Tem a Vanessa aqui falando o seguinte, ó. E como educar os pais financeiramente? Isso, os meus são difíceis. Obrigado, Vanessa. Eu vou pela questão do exemplo mesmo, de novo, né? Eu acho que é um desafio, né? Eu vou falar muito assim, eu tive um aprendizado muito grande na vida mesmo, né? Eu saí de casa com 14 anos para morar fora, porque eu queria estudar na minha cidade, não tinha ensino médio na época, eu queria fazer ensino médio, então eu tive que sair muito cedo. Eu ganhava um salário mínimo, eu tinha que pagar aluguel, comer, fazer tudo com um salário mínimo. Então, eu tive que aprender a me organizar na marra. E o que eu vejo? Quando a gente muda o comportamento da gente, e a gente aprende, e a gente evolui, as pessoas que estão vendo começam a querer fazer também, né? Então, às vezes, elas não vão aprender no primeiro momento, no segundo, mas a partir do momento que elas convivem com a gente, com certeza, algum aprendizado ela vai ter. Então, é o nosso comportamento que vai gerar a mudança do comportamento dos nossos pais, dos nossos filhos, do marido, da esposa. Então comecem, gente, não fica jogando a culpa no outro, entendeu? Não fica esperando que seus pais mudem, que o marido mude, que os filhos mudem. Mudem vocês. E aí isso vai vir como consequência. O pessoal tá curtindo a live, faltam 8 minutinhos, hein? Foi bom, Janaína. Passou tão rápido, sério? 8 minutos só? Tô falando. Nós vamos ficar aqui até meia-noite hoje. Se cuida, Gustavo Lima. É hoje que nós passa você. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou tentar pegar mais perguntas aqui. A Edna, obrigado, Edna, pela participação. Qual dica você pode passar de iniciativas para assegurar a renda? Gente, assim, a gente está vivendo num mundo que é bem diferente do que os nossos pais viveram. Sabe aquele negócio de faz concurso do banco, que nunca mais você vai faltar emprego, ou entra para uma empresa grande, ou estude, que você sempre vai ter emprego garantido? O mundo hoje mudou bastante, assim, acho que vale até uma discussão sobre isso, né, esse momento de mundo. Eu digo sempre para as pessoas, na medida do possível, tentem ter alternativas de renda, não dependam de uma única fonte de renda. Né? Quem convive comigo sabe que eu estou sempre fazendo um monte de projetos, assim, né? Eu me entrego de corpo e alma porque eu estou fazendo, mas eu sempre faço várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então, se você tem uma situação de uma crise numa área, na outra você vai conseguir se virar bem, né? Então, eu tenho amigos que trabalham e tem uma outra fonte de renda de artesanato, né? Vendem revista. Então, assim, o brasileiro é muito criativo. Então, eu digo sempre para as pessoas, na medida do possível, não dependam de uma só renda, de uma única fonte de renda, para que vocês consigam driblar situações de crise que vão aparecer, tá? Então, acho que essa que seria a dica. Legal. Janaíne, tá, depois eu faço um compromisso de pegar as demais perguntas. Pessoal, dá um oi aí,
Quem conhece a Janaíne e trabalha com ela, gente. siga a Moneta. Ó, tô vendo o surpresa... Elieber tá mandando ali. Obrigada, viu, Elieber, por participar. Eu vi que tem bastante gente de Minas, muitos amigos aqui de São Paulo que aceitaram o Dorival Caldeira, convite. que é sócio do Cicobi Copecrade, onde a gente trabalhou. Tem o Carlos Ah, Alberto, um amigo legal. meu. Alessandra, Ah, legal. A Mari Farias. Camila, Eu tô lendo aqui. Tem muita gente. Mariana Ronda, Monique, tem muita gente. Letícia, Laura Santos. Olha, Pimentel A Josilene, Edna, a já falamos da Vanessa, família. a família tá toda Mas me aí. fala uma coisa. Vamos deixar uma A mensagem Claudemir, ó, final. fotos da Clau ali é a Claudemir. Ô, Oh, que Alessandra legal. Barbieri, eu vou fazer a próxima, eu e o Gustavo Lima. Eu quero só ver você e a Lu me ajudando nessa próxima live, hein? Mas vamos deixar uma mensagem final. Faltam 2 minutos. Eu vou pedir em 2 minutinhos pra você deixar uma mensagem final, uma frase. Ó, a Pode Ana ser? Luiz entrou ali, viu, Cleito? Ó, dá um oi pra Ana, ela estava em aula. A Ana, Blessa, tio Cleito tá aqui, viu? a Blessa Resplendor é a Simone, que é uma amiga minha lá do norte, do leste de Minas, lá de Resplendor, um lugar lindo que eu tô morrendo de Quer saudade. ver uma coisa? Uma brincadeira que eu vou fazer. Quem é de Minas Gerais, dá um oi agora. A Fica só Flavinha tá vendo. aí, beijo, Flavinha. Pessoal do Cicobi de Guarulhos, acho que tem bastante gente aí. Que bom, gente, eu tô bem Oh, feliz. Desculpa se eu não tô conseguindo ver todo mundo, tá bom? Na medida do possível, eu vou falando um oizinho aqui para vocês. Eu queria falar, Cleito, enquanto o pessoal tá dando um oi aí, pedir para o pessoal acompanhar a página da Nortear. Eu acho que o Cleiton está fazendo um trabalho muito bacana e que merece ser compartilhado e acompanhado. Quero convidar obrigado. vocês também para conhecerem o projeto também, que eu estou montando, que é bem. Acho que a gente está junto nisso, né, Cleiton? São projetos que se complementam. A Moneta é um projeto que eu sonhei há muito tempo e que agora eu estou tendo a oportunidade de compartilhar com as pessoas. Então, quem puder, me acompanha lá na minha página, que é Moneta Consultoria e Treinamento também. O Cleiton, eu já conversei com o Cleiton, ele me autorizou a subir essa live depois também no meu canal do YouTube e vai estar no canal dele, tá bom? Então, que vocês possam nos ajudar a divulgar essa informação cada vez mais, que eu tenho certeza que a gente tem muita coisa aí para compartilhar. O Cleiton tem muita experiência, muita vivência, eu também. Então, eu acho que a gente tem bastante coisa para compartilhar, tá? A Letícia, linda, beijo da tia. Eu vou dar um pirulito para os sobrinhos e um chocolate, depois que os sobrinhos estão tudo aí. Continua mesmo, Ginaíne. Carinhosa com a família, tá certo. Tá bom? Então é isso, assim, eu acho que o desafio das pessoas, muita gente fala de dívida, mas pensem primeiro, o meu orçamento está organizado, gente. Então, assim, quando vocês pensarem no endividamento, organizem o orçamento de vocês primeiro, que com certeza o orçamento organizado vai fazer com que vocês possam resolver o problema da dívida também, tá? Eu sei que o momento é difícil, muita gente perdeu o emprego, muita gente teve redução de salário, então usem esse momento como aprendizado. Né? Pensem o que é possível vocês mudarem do padrão de vida agora, que talvez seja algo importante. Angélica, um beijo para você. É lá da cooperativa da Centaura, Angélica. Muito legal. Pensem o que vocês podem mudar do padrão de vida de vocês, tá bom? E adequem o padrão de vida ao que é possível, e aí sim comecem a cuidar das dívidas, mas façam isso com esse cuidado, tá bom? Tem E o alguma que dica de vocês um livro ou precisarem, uma podem contar frase? comigo. A frase que eu deixo sempre é essa: o crédito bom é aquele que resolve um problema hoje e não cria outro no futuro. Então, usem sempre, tá bom? De livros, tem um livro, gente, que ele é pequenininho, ele é fininho, ele é uma lenda, uma fábula, alguma coisa nesse sentido, que ele se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu não vou dar spoiler, eu quero que vocês leiam. Depois que você Perfeito. lê O Homem Mais Rico da Babilônia, se você não souber fazer uma reserva de emergência para o seu futuro, aí eu vou ficar preocupada, porque a leitura desse livro, ele leva a gente para uma reflexão muito, muito boa sobre a importância da gente programar o futuro da gente a partir de agora, no dia a dia. Tá? Então, O Homem Mais Rico da Babilônia, para vocês aprenderem a organizar a vida financeira de vocês de tal maneira que vocês garantam o futuro de vocês. Coloquem o Ginaíne, tá no dinheiro para final trabalhar para mesmo. vocês. Tem 30 Que pena, segundos. gente. 30 Quero te segundos só. agradecer. Vou pedir para todo mundo curtir os canais da Janaíne,
Eu curti Beijo, a Ale, beijo, Moneta. Mari. A semana que Vou vem falar na do meu livro. Norteia A tem Mari pediu programa para com o falar do meu Fly. livro. Fala aí. Cleito, só falar do meu livro? Ó, eu participei sou coautora desse livro aqui. O nome dele é Ser Extraordinário, a Questão de Escolha. E eu faço um capítulo que eu explico uma metodologia que eu criei que chama Engrenagem do Dinheiro, que é como você tem que fazer para fazer o dinheiro trabalhar para você.